conteúdo para quem não teve oportunidade, né, de participar. Tá? Eu vou pedir para que todos mantenham, por favor, o microfone desligado para a gente evitar algumas interferências. E quando vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, aí pode abrir o microfone, faça a pergunta, pode mandar aqui no chat também. Eu coloquei aqui deixa eu parar a inscrição. Né? Pronto. Então, como a Cris falou, a gente ainda está realizando esse momento de forma virtual. Gostaríamos, né, que pudesse ser já pessoalmente, presencialmente, para a gente poder ver as pessoas, né, estar mais próximo. Mas quem sabe quando a gente tiver a oficialização dos projetos aprovados no processo desse ano, a gente consiga fazer de fato presencialmente, né? Para dar notícia, a gente dá presencial, né, Mônica? E aí pode abraçar, né? Tomara. Sinto tanta falta disso. Eu vou então compartilhar aqui com vocês as informações sobre o edital e na sequência, então, eu vou convidar a Márcia e a Nazira, que são nossas parceiras do FICAS, que vão dar todo o apoio a vocês, representantes das organizações, nesse período de inscrições dos projetos. A gente abriu hoje, né, o sistema para começar a receber os projetos e as inscrições vão até 15 de abril. Dia 15 vai ser o feriado, né, vai ser sexta-feira santa, mas a gente vai deixar o sistema aberto, quem quiser. A gente pede para que não deixe para o último dia, mas a gente sabe que muitas informações acabam sendo coletadas mais no final, documentos, então a gente vai receber até o dia 15. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Nesse momento eu não vou mais visualizar vocês, tá? Eu estou compartilhando a minha tela, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisinha, Cris, você pode sinalizar aqui para mim, se alguém levantar a mão, tá? Por favor. Bom, então está aberta, né, a sessão do Programa de Apoio a Projetos Locais 2022. A missão do Instituto Alcoa é de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios onde atuamos. E o coletivamente ele não está aqui por acaso, né? Essa transformação ela só acontece, de fato, se as organizações que estão nos territórios tiverem essa articulação e esse poder de mobilização para a transformação dessa realidade. Então, nós estamos num período de retomada, né, das atividades, retomada do desenvolvimento econômico do município, retomada das atividades presenciais com a educação, que foram áreas extremamente prejudicadas com a pandemia. Né, e o Instituto sabe que não vai conseguir promover essa transformação sozinho. Então, são as organizações que estão, de fato, nos municípios, nos territórios, que vão promover, e o Programa de Apoio a Projetos Locais tem esse objetivo, né, de contribuir com essa missão do Instituto Alcoa. Então, falando sobre as regras, bom, como eu comentei, então, as inscrições estarão abertas até o dia 15 de abril. No ano passado, foram aprovados 15 projetos comunitários, aí considerando as 3 localidades em que a Alcoa atua. Além de Poços de Caldas, a Alcoa também tem operação em São Luís, no Maranhão, e em Juruti, que fica no oeste do Pará. E esses 15 projetos comunitários receberam quase 2 milhões de investimento. Como a Cris comentou, né, na região de Poços de Caldas foram mais de 2 milhões, e aí somando todas as outras iniciativas do Instituto e da própria Alcoa local. Mas quando a gente fala dos projetos comunitários, então foram 15 nas 2 áreas prioritárias para o Instituto Alcoa, 43% desses 15 projetos foram voltados para a educação, com foco no ensino fundamental, e 57% dos projetos estão trabalhando com a temática de geração de trabalho e renda. Então, a estratégia central do Programa de Apoio a Projetos é o apoio financeiro aos projetos que são desenvolvidos por organizações da sociedade civil ou também do poder público, essas 2 áreas que são prioritárias para o Instituto Alcoa: educação, com foco no ensino fundamental, e geração de trabalho e renda e fomento ao empreendedorismo, que são causas que nós entendemos como estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual. Aqui estão as linhas de atuação em 2022, quando a gente fala em educação. Todas essas informações que eu estou colocando aqui estão disponíveis no edital. Eu vou disponibilizar aqui o site, né, para que vocês possam acessar. Tem 2 caminhos.
tanto pelo sistema diretamente, né, o sistema de gestão de projetos, e também a página do Programa de Apoio a Projetos Locais no site da Alcoa. Então, a gente disponibiliza todos esses materiais lá. No edital estão todas as informações detalhadas, com todas as regras, e tem uma série de materiais de apoio para ajudá-los na escrita, né, dos projetos. Tem também vídeos que trazem uma série de informações para a elaboração, né, e envio dos projetos também. Então, quando a gente fala aqui de educação, nós estamos falando em formação técnica e em gestão de profissionais da educação, sempre pensando que o Instituto Alcoa, a partir de um trabalho que foi realizado alguns anos atrás, focou, né, o seu investimento no ensino fundamental. Então, todas essas iniciativas a gente olha para estudantes e educadores, a rede de ensino fundamental. Então, dando sequência aqui, apoio à infraestrutura das escolas públicas, apoio a iniciativas de educomunicação para os estudantes do ensino fundamental, apoio a atividades no contraturno escolar, para os estudantes do ensino fundamental, agora que as aulas voltaram a ser presenciais. A gente continua com a linha de apoio a projetos que sejam desenvolvidos em função da pandemia, porque a gente sabe, né, que os impactos ainda vão durar por alguns anos na educação. Então, projetos que tenham a intenção de reduzir esses impactos na educação também podem ser submetidos. E o fortalecimento de espaços de participação para os estudantes nas escolas, formação de grêmios, mídia escolar, projetos de intervenção comunitária. E quando a gente fala aqui de geração de trabalho e renda e fomento ao empreendedorismo, as linhas de atuação são a formação de jovens para o mundo do trabalho, a qualificação profissional para a inserção no mundo do trabalho, seja de jovens ou adultos, apoio ao empreendedorismo, apoio a grupos produtivos, apoio a negócios sociais locais. E o que são negócios sociais? São negócios que já nasceram com a intenção de resolver, de diminuir um problema socioambiental. Então, são empresas que são assim constituídas, né, legalmente, mas que já nasceram com esse objetivo de tratar uma questão socioambiental. E assim como na educação, a gente mantém aqui apoio a projetos, né, de geração de trabalho e renda que sejam desenvolvidos em função da pandemia para reduzir aí os impactos, né? Alguns exemplos, então, a capacitação de empreendedores para comercialização por meios virtuais, a produção ainda de itens de proteção contra a Covid-19, apoio à logística de grupos produtivos para garantir a segurança em saúde. Então, projetos que visem a redução dos impactos, projetos de geração de trabalho e renda que visem a redução dos impactos da pandemia. Com relação aos critérios de participação das organizações. Então, podem participar as organizações que sejam da sociedade civil, do Sistema S ou um órgão governamental que esteja constituída juridicamente há mais de 2 anos. A organização precisa apresentar a documentação solicitada. Eu vou apresentar essa documentação no final, após a apresentação da Márcia e da Nazira. Apresentar um único projeto nesse processo de seleção e ter como área de atuação, no caso da região de Poços de Caldas, os municípios de Andradas, Caldas, Poços de Caldas e Divinolândia, em São Paulo. E caso a sua organização já tenha sido apoiada no passado pelo Instituto Alcoa ou pela Alcoa Foundation, que é a fundação global, a organização ela somente poderá enviar um novo projeto se a prestação de contas do projeto anterior tiver sido aprovada. Tá? E aí, com relação aos projetos, né, podem ser encaminhados aqueles que proponham ações que estejam de acordo com os focos prioritários para o Instituto, né, de Educação e Geração de Trabalho e Renda. E essas ações elas podem ser de implantação, expansão, aperfeiçoamento ou disseminação de propostas que já existem, que é de projetos que as organizações já executam. O valor solicitado deve ser entre o valor mínimo de R$50 mil e o valor máximo de R$250 mil, valor solicitado ao Instituto Alcoa. Os projetos eles podem ser planejados para serem executados em até 2 anos, sendo que esse período de execução ele deve ser suficiente para que a organização apure os resultados
que estão previstos. Então, quando a organização for submeter lá o projeto, ela vai informar quais são os resultados esperados. E o período de execução do projeto precisa contemplar, então, esse momento para se fazer a verificação, monitoramento desses resultados quantitativos e qualitativos. Projetos que tenham perspectiva de continuidade e sustentabilidade das ações, uma vez que o recurso do Instituto Alcoa estiver finalizado. E aqui é um item super importante, os projetos precisam apresentar pelo menos uma parceria financeira que seja assegurada para o projeto, que corresponda a no mínimo 10% do valor total do projeto. Então, aqui um exemplo, né? Se o valor total do projeto vai ser de R$100 mil, a organização precisa ter um parceiro, e aí é um parceiro externo, que contribua com pelo menos 10%, né? Então, com pelo menos R$10 mil nesse projeto. E aí o valor solicitado ao Instituto Alcoa será de R$90 mil. Esse valor precisa ser necessariamente em dinheiro? Não, não necessariamente em dinheiro. A gente coloca aqui parceria financeira, porque é possível mensurar financeiramente as parcerias que vocês têm para os projetos. Então, alguns exemplos. A cessão de um espaço para a realização das atividades formativas. Então, vocês têm uma parceria com uma outra organização que cede o espaço para que sejam feitas as formações. Então, vocês vão calcular o quanto vocês pagariam se fossem para a organização, caso esse valor fosse cobrado. Então, a organização que está cedendo o espaço, ela deixa de receber esse valor e aí entra como parceira do projeto. E aí vocês vão mensurar isso como parceria. Nós vamos receber equipamentos de um parceiro para poder executar o projeto. Então, vocês vão mensurar o valor que seria correspondente a esses equipamentos para incluir no valor total do projeto. E aí esse parceiro vai emitir uma declaração dizendo, né, que está sendo parceiro no projeto. E aí vai constar lá da lista de documentos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Eu sei que surgem sempre muitas dúvidas com relação à parceria. Enquanto vocês estiverem escrevendo, os projetos também podem acionar a Márcia, a Nazira, para tirar essas dúvidas. Aqui também, aproveitem esse momento para a gente poder falar sobre isso. Se vocês preferirem, eu posso explicar de novo mais no finalzinho da conversa, tá? E aqui estão os sites que eu comentei, onde vocês encontram todos os materiais, todas as informações sobre o edital. Então, tem na página da Alcoa, dentro da página da Alcoa, tem lá a partezinha superior direita, Instituto Alcoa, e tem uma seção Programa de Apoio a Projetos Locais. Então, lá vocês vão encontrar todas as informações e também o próprio site onde nós recebemos os projetos, né? Todo esse processo é feito por um sistema online, e o site é institutoalcoa.sponsor.com. Então, lá vocês, por esse caminho, vocês vão submeter os projetos e lá também tem todas as informações. Aqui contando um pouquinho para vocês, né, de quais são as principais etapas. Então, a gente está aqui no primeiro bloco, né, na abertura do edital, para as organizações, então, submetem os projetos. Após 15 de abril, então, todos esses projetos, eles são avaliados tecnicamente e é feita a revisão dos documentos. Esse processo, essa avaliação é feita pelo FICAS. E aí, uma vez, né, que é feita essa primeira análise para verificar quais projetos seguem, e aí o que a gente verifica? Se a organização enviou os documentos, se os projetos estão, de fato, nas linhas de atuação que são elegíveis, né, para apoio do Instituto Alcoa, e aí a gente, então, faz essa avaliação dos que seguem no processo. Esses projetos que seguem para avaliação, as representantes de relações comunitárias de cada localidade fazem uma entrevista. Esse ano deve ser ainda, imagino que de forma online, mas então é feita essa entrevista com as organizações e os projetos são então avaliados pelos conselhos consultivos de relações comunitárias. Esse conselho consultivo é formado por representantes da Alcoa, representantes do poder público local, representantes de outras organizações e também de outras empresas. Cada projeto recebe uma pontuação e aqueles que são melhor pontuados e de acordo com a verba que a localidade tem disponível para o ano, então eles fazem, né, os devidos ajustes, que são
indicados aí pelo Conselho Consultivo, e eles seguem, então, para avaliação da diretoria e do Conselho do Instituto Alcoa. A gente, né, criou um cronograma para cada uma dessas etapas, e a nossa expectativa é que o resultado final seja divulgado na segunda quinzena de agosto desse ano. Então, muitas vezes, as pessoas nos perguntam por que demora tanto tempo, então quis trazer aqui para mostrar que, na verdade, é um processo. Ele é um processo extenso, mas é para que a gente tenha uma transparência, né, também na seleção dos projetos comunitários. Ele não acaba sendo uma decisão única, exclusiva do Instituto Alcoa, então tem a participação do Conselho Consultivo, que nos apoia. Nesse momento da priorização, pelos conselhos consultivos, as organizações são convidadas para apresentar os seus projetos, então a gente tem uma banca para a apresentação dos projetos para poder tirar a dúvida. Então a gente faz dessa forma para que seja bastante transparente e que a gente de fato consiga apoiar os melhores projetos que foram apresentados no edital. Depois eu vou voltar aqui para passar a relação de documentos. Vou parar aqui de compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente aproveita para esclarecer, ou então eu já vou convidar aqui a Márcia e a Nazira para apresentarem, para falarem sobre a elaboração de projetos. As dúvidas acho que virão daqui a pouco, então, né? Sim. Bom, boa tarde, eu sou Márcia, faço parte da equipe do FICAS, que assessora o Instituto Alcoa nesse programa, e vou passar para vocês, vou compartilhar uma apresentação aqui. Eu e a Nazira vamos fazer isso juntas, e só que tem essa condição do Teams, né? Quando eu faço o compartilhamento, eu não enxergo vocês, então aí as outras pessoas nos ajudam aqui. Se alguém levantar a mão, se for alguma necessidade de interromper, fiquem à vontade. Aqui em São Paulo, toda tarde está chovendo muito forte, em torno das 16 horas. Eu estou achando que hoje está escurecendo um pouco mais cedo. Então, todo mundo aqui na torcida para que a internet siga firme e forte com a gente. Porque a energia não caia. E a energia também, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Já travei. Jesus. Estou pensando em me apresentar até você achar aí, Márcia. Vai lá, Nazira. Falando nisso, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nazira. Eu faço parte da equipe do FICAS, trabalho junto com a Márcia nesse acompanhamento dos projetos. É bom estar aqui, encontrar uma turma animada para começar a botar a mão na massa. Vamos em frente. Já estão vendo a minha tela? Sim, Márcia. Que bom. Então, vamos lá. Programa de apoio a projetos locais, agora desse novo edital 2022. E aqui vamos começar com uma pergunta, né? Por que um órgão público ou uma organização da sociedade civil tem interesse em um edital como esse que nós estamos apresentando hoje? Por quê? Em geral, porque está buscando apoio financeiro para os seus projetos, e se já conhece o modo de trabalhar do Instituto Alcoa, também é porque sabe que participar no edital oferece uma oportunidade de apoio técnico para aprimorar os seus projetos. Então, isso do lado de quem está interessado no edital. E o que o Instituto Alcoa está buscando, um instituto empresarial, né, quando lança um edital nos territórios onde a empresa atua? Está buscando projetos que consigam, em até 2 anos, estruturar-se financeira e materialmente para alcançar os seus objetivos. E
para demonstrar os resultados que esperam nos seus projetos, seja na promoção do ensino fundamental, seja na geração de trabalho e renda para jovens e adultos. Então, para ser apresentado ao processo de seleção do Instituto Alcoa, um projeto precisa mostrar claramente o motivo da sua criação, a situação que espera modificar, as etapas de estruturação do projeto, material e técnica, as ações que realizará, o preparo da equipe responsável pelas ações e a verificação de cada resultado alcançado. Tudo dentro de até 24 meses, de acordo com esse edital. É muito importante ter em mente, gente, que os resultados fazem parte da proposta do projeto. Só vamos considerar o projeto concluído quando os resultados que foram desejados e indicados inicialmente forem comprovados. Tudo isso dentro dos 24 meses. Para o edital do Instituto Alcoa, esse projeto que você quer apresentar deve ser a resposta a um novo desafio, então um projeto novo, como a Mônica já disse, ou o aprimoramento de algo que já se conquistou. Então, aí um projeto, uma continuidade de alguma coisa que já vem sendo feita, mas sempre contribuindo para gerar mudanças. A gente nunca vai perder esse olhar na leitura e análise de um projeto. Mas atenção, antes de elaborar um projeto, é preciso pensar no que vai ser escrito ali, identificar as informações que são mais relevantes e a melhor linguagem para apresentar esse projeto ao Instituto Alcoa. Você está apresentando o seu projeto especificamente para esse instituto. É importante que o texto do projeto seja sempre claro, objetivo, mas também que não exclua informações que são importantes para ser compreendido por quem não conhece o seu projeto. Um documento impresso, nesse caso nosso, um documento no sistema, ele precisa falar por si só. E ele tem que representar, além da ideia central que você quer trazer no projeto, também tem que mostrar que por trás disso estão os valores, estão a missão da sua organização, e também estão constatadas as mudanças que você deseja trazer. Muito bem, então vamos começar a falar agora da inscrição de projetos propriamente dita. Lá na página do Instituto Alcoa, sponsor.com, você tem informações para saber mais sobre o edital de 2022. Lá você vai encontrar o edital completo, a relação de documentos que são necessários da inscrição do seu projeto, um guia para elaboração de projetos, como mostramos aí na tela, um guia para preenchimento do formulário de inscrição e 7 pequenos vídeos que contêm orientação importante para apoiar a apresentação do projeto. Bom, vamos conhecer agora o conteúdo do formulário de inscrição desse edital de 2022. Para isso, é muito importante que você tenha em mãos, para fazer a sua inscrição, o guia para preenchimento do formulário, no momento que você for começar a detalhar as suas informações. Muito bem, como aparece no slide que já faz referência aos dados cadastrais. O formulário é organizado em partes. A primeira parte do formulário, ela pede dados cadastrais da organização, nome, endereço, CNPJ, dados bancários, dados do responsável legal, entre outros. Uma segunda parte pede dados cadastrais do projeto, nome, valores financeiros que estão sendo solicitados, o período que está propondo para execução, a localidade onde ele vai ser desenvolvido e as comunidades que serão beneficiadas. Muito bem. Qual é a nossa sugestão? É que vocês procurem mais orientações para esse preenchimento
no vídeo número 4. Mas assistindo também os demais vídeos, ficará facilitado o entendimento do formulário e o respectivo preenchimento dele. É todo um material de apoio à elaboração dessas informações no sistema. Podemos seguir, Márcia? Então, passamos pela primeira parte do formulário e, na continuação, nós vamos começar com outros blocos sobre a inscrição. Então, informações sobre organização mais detalhadas, descrição, para além de dados cadastrais, eu digo, descrição do projeto, uso dos recursos e parcerias, o impacto e a sustentabilidade do projeto, e além de um espaço reservado para outros comentários. Agora, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre cada um desses itens. Isso. Então, um bloco inicial importante, depois dos dados cadastrais, vai pedir informações sobre a sua organização, seja uma organização da sociedade civil, seja um órgão público. Os dados solicitados se aplicam aos dois tipos de interessados, né? O primeiro ponto é a missão, e nós sabemos que quando nós estamos falando com um grupo de pessoas interessadas em participar do edital, tem pessoas com mais experiência e com menos experiência, assim como organizações que já desenvolveram mais essa habilidade de participar de editais e outras menos. Então, a gente vai detalhando o máximo possível aqui, tá bom? Então, quando for pedido para descrever a missão da sua organização, ou seja, o seu foco principal de atuação, a sua razão de existir, se você já tiver uma missão definida, escrita, é essa que você vai apresentar, mas se não tiver, também pode ser apresentada a finalidade ou objetivo que está descrito no estatuto, no seu estatuto social. Depois, um breve histórico da organização, e volto a dizer aqui, lembre-se que você está contando para o Instituto Alcoa qual é a organização que está apresentando o projeto. Então, esse histórico que você vai contar deve ter um olhar focado no que interessa contar dentro dessa situação, né? E não há espaço para contar 25 volumes de história, né? É um trecho, um pedaço dentro do formulário. Então, as principais informações, sempre da forma mais clara, objetiva possível, conta como foi criado, o que motivou a criação da sua organização, as questões sociais, os desafios que ela pretende enfrentar, que ela vem enfrentando, os principais projetos que já executou, as conquistas mais relevantes, eventuais prêmios e reconhecimentos que tenha recebido. O histórico nos permite verificar a coerência entre o projeto que está sendo proposto e a história anterior, né, da sua organização. Algumas questões são específicas sobre o apoio anterior do Instituto Alcoa, se foi esse o caso. Se a sua organização já foi apoiada anteriormente, tem algumas questões no formulário que se referem a isto. Também tem uma pergunta sobre os projetos que vocês estão realizando atualmente. Isso também nos permite verificar se vocês estão atuando, se sua organização está atuante, e a gente sabe que em tempo de pandemia o cenário mudou muito, né? Algumas tiveram que interromper seus projetos. E a gente também vai verificar, novamente, a coerência entre os projetos que estão sendo desenvolvidos e a finalidade da sua organização, a missão, enfim. Também queremos saber se vocês divulgam seus projetos e os resultados alcançados. Como é que fazem isso? Se demonstram transparência das suas ações, mas principalmente compromisso com a comunidade. Quando uma organização divulga o que faz, divulga os resultados, ela demonstra compromisso com a comunidade, né? Quanto à equipe de trabalho da organização em geral, também algumas questões, são poucas questões no formulário, mas sobre quantidade de funcionários remunerados, tempo de casa, e também tem algumas perguntas sobre voluntariado. E aí tem as perguntas também sobre parceiros, a Mônica já detalhou bastante, né? O que nós entendemos por parceiros, e essas referências se darão tanto aos parceiros institucionais, então outras organizações que são parceiras da sua, como parceiros que são mais próximos na parte técnica, ou parceiros financeiros,
financeiros. Então, conhecendo como a sua organização se relaciona com parceiros, a gente enxerga um pouco mais da sua articulação no cumprimento da sua missão e também a sua capacidade de mobilizar outros recursos e outros atores da sociedade onde vocês atuam. Há algumas questões específicas sobre recursos financeiros, elas permitem a gente estimar o porte da sua organização, sobre a sua receita anual, as fontes de receita, a diversidade de financiadores. Então, isso também nos fala um pouco da sustentabilidade da sua organização, com quem ela conta na área financeira, né? Também nos permite sentir um pouco a sua capacidade de gestão e de mobilização de recursos. E tem uma pergunta em relação à organização sobre a prática de avaliação de resultados. Esse assunto depois a gente aprofunda no projeto, mas no bloco da organização também há uma questão sobre a avaliação de resultados. E a chuva chegou aqui em São Paulo. Nesse ano, a gente tem uma novidade, mais uma contribuição técnica. Eu costumo dizer que esse edital do Instituto Alcoa, ele já tem uma contribuição técnica muito bacana, porque você inscreve o seu projeto, envia os documentos, é feita a primeira análise, se o projeto atende ao edital, nas condições de participação e depois nos critérios de análise, e se ele atende e ele segue no processo, a gente continua num diálogo muito próximo com vocês, né, nossa equipe, e o projeto vai sendo mais clareado, as questões financeiras são ajustadas, as planilhas, e ele segue no processo. Isso já é uma contribuição técnica, porque no futuro você pode usar esse aprendizado para outros projetos. Mas em 2022, a gente tem uma novidade. O Instituto Alcoa vai oferecer formação no tema monitoramento e avaliação de resultados para os projetos que forem selecionados nesse edital. Então, todos os projetos selecionados, as organizações responsáveis pelos projetos selecionados, elas vão participar de 3 oficinas online sobre esse tema, e todos vão se comprometer a participar, né? Porque é muito importante. E por quê? Porque é indispensável que o projeto inclua estratégias de monitoramento e de avaliação dos seus resultados, e nem todo mundo tem experiência, nem todo mundo sabe fazer isso. Então, vamos ter essa oportunidade, né, de aprender e depois comprovar os resultados. Se é um projeto de educação, por exemplo, precisa comprovar, no final da execução, como e quanto contribuiu no processo educativo dos participantes. Não basta realizar as ações, né? Tem que mostrar como contribuiu, quanto contribuiu. Se é um projeto de geração de trabalho e renda, precisa demonstrar, afinal, se gerou emprego, se gerou trabalho, qual foi o aumento de renda dos participantes, se for o caso, quantos negócios fomentou, se estão em funcionamento. Então, essa novidade vem contribuir aí na formação também das organizações que tiverem seus projetos aprovados neste ano. Bem, agora vem a parte específica sobre o projeto. Nossa recomendação é que você tenha um projeto elaborado previamente, em conjunto com todas as pessoas nele envolvidas. O que nós estamos falando? Você não vai só escrever um projeto para esse edital. A gente imagina que você e sua equipe, as pessoas que trabalham com você, que sonham com você, que vão contribuir depois na execução, já se sentam, já têm conversado, já têm pensado num projeto. Então, a nossa recomendação é que este projeto, que já vem sendo gestado, né, que ele seja escrito com todas essas contribuições das outras pessoas e que ele inclua tudo que você entender que é importante para que ele seja compreendido. Então, você tendo isso pronto, depois você vai transcrever para o formulário deste edital, o formulário que está no sistema, né, os conteúdos, né, respondendo as questões do formulário com alguma coisa que você já tinha elaborado. Você encontra também neste endereço, anota esse endereço, institutoalcoa.sponsor.com. Se o seu projeto for aprovado, você vai conviver com ele muito tempo ainda, porque a gente usa esse sistema para tudo. Mas você encontra, então, nessa página também, tudo que está em azul nessa página tem um link por trás, né? Você clica e abre o link. Então, aí você encontra dicas também para a escrita do projeto, né? Desse projeto que vem sendo sonhado, para vocês terem isso na sua organização, né? Tem lá um guia de elaboração de projetos que pode te ajudar.
Mas vamos voltar para o formulário, né? Preste atenção a cada questão do formulário, apresente as respostas objetivas que atendam à solicitação do enunciado da questão. Lê de novo o enunciado. Será que o que eu escrevi respondeu o enunciado, né? Será que eu respondi, está dizendo tudo? Minha resposta é completa, né? Lembre-se, quem vai avaliar o seu projeto não conhece o seu projeto, provavelmente nunca esteve aí, né? Nunca esteve lá, não conhece a sua organização. Então, você está se apresentando, você está contando para alguém que vai conhecer primeiro pela leitura, né? Não omita informações importantes. Também não se alongue em detalhes desnecessários que não sejam relevantes para o objetivo deste edital. Você pode pensar, mas isso é tão importante, isso foi tão bacana, ok, mas isso te ajuda a avançar nesse edital? Então, pense sempre nisso também, né? No formulário, tem algumas questões que são específicas para os projetos de educação e tem outras que são específicas para os projetos que visam geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Mas, à medida que você for preenchendo, logo que você declarar no formulário, por exemplo, que seu projeto é na área de educação, as de geração de renda não serão abertas para você. Vão abrir-se só aquelas do tema que você já declarou que vai abordar no seu projeto, tá? Bom, antes de escrever o projeto, de descrever o projeto, então fale sobre a principal questão social que será trabalhada. Tem um item no formulário que pede um resumo do projeto. O que a gente espera encontrar nessa questão? A gente espera encontrar esses itens que eu vou te passar agora. Qual é a questão? Por certo, é uma questão relacionada à finalidade ou à missão da sua organização. Então, explique o que levou vocês a definirem esta como sendo a questão prioritária nesse projeto, a ponto de desenvolverem essa proposta, né? Mencione também quais são as mudanças esperadas com os resultados que você quer alcançar. Eu quero alcançar esses resultados, por quê? Quero que mude como? Mude para quê? Quero que seja como, né? Mencione as mudanças. Faça um breve relato do histórico do projeto, né? Contando se já tinha experiência anterior, que motivou começar esse projeto, se a comunidade participou das decisões, pediu esse projeto para vocês, se teve uma articulação com outras organizações para chegar até essa proposta, enfim, as informações que forem importantes, relevantes num histórico para ajudar a compreender o projeto. Se o projeto foi elaborado para acontecer em etapas ou em fases, então descreva rapidamente o que acontece em cada uma, né, para a gente entender o encadeamento das ações que são propostas. É muito importante conhecer o público que participará do projeto, para quem essas ações estão planejadas. As informações que o edital pede sempre se referem às pessoas que serão diretamente beneficiadas. Então, se seu projeto vai trabalhar com famílias, são 40 famílias. Não precisa estimar que cada família tem não sei quantas pessoas. Então, mencione aqueles que serão diretamente beneficiados pelo projeto, né? E você deve responder sempre com números que você espera de fato alcançar, que vai ser cobrado isso depois, né? Algumas questões que são de resposta obrigatória sobre os resultados quantitativos, numéricos, que são esperados em relação aos beneficiados. E esses resultados vão precisar ser comprovados ao final do projeto. Se for um projeto de geração de renda, por exemplo, vai ser importante, é fundamental, informar se pretende aumentar a renda dos participantes. Projeto de geração de renda, então, pretende aumentar a renda. E qual é a porcentagem do aumento médio de renda esperado? Isso é trabalhoso, precisa ser calculado, e também precisa ser pensado qual é o instrumento que vai me permitir verificar esses resultados depois, né? Na apuração dos resultados desse tipo de projeto, vocês vão ter que comprovar. Então, vai ter que ter uma medida inicial dos participantes, quanto ganham agora, daqui 3 meses depois da formação, quanto estão ganhando, daqui a um tempo, quando estão pondo em prática a sua ação, quanto estão ganhando. Pensa bem quando for trazer essas respostas para nós. Nazira.
Nazira? Desculpe. Opa. Você vai começar a falar e eu vou correr fechar as janelas. Depois será a minha vez, porque aqui também já começou uma confusão. Tá bom. Então, nós vamos começar a falar assim, de alguns pontos importantíssimos do projeto, para os quais a gente precisa dedicar uma especial atenção. Então, vamos conversar um pouco sobre objetivo geral, objetivos específicos, monitoramento de indicadores, avaliação de resultados, etc. Muito bem. Objetivo geral. O que é a importância do objetivo geral? O objetivo geral, ele aponta as mudanças que se espera alcançar, mudanças que serão buscadas. Ele é um objetivo grande, um objetivo abrangente, ele é de longo prazo. E, para isso, ele contribui para que o sucesso do projeto seja significativo. Então, ele não é um aspecto que se alcança no primeiro ou segundo mês de ação. Ao contrário, ele atravessa toda a implementação do projeto. O objetivo geral, ele traduz um ideal que pode inspirar a equipe, os participantes e os parceiros do projeto. Então, com base na questão social que motiva a criação do projeto, é importante destacar no objetivo geral o que a organização vai fazer para enfrentar essa situação, que precisa ser vencida. Uma vez que o objetivo geral esteja definido, é possível, a partir dele, listar, identificar os objetivos específicos, respondendo à seguinte pergunta: quais são as conquistas práticas necessárias para se chegar ao objetivo geral? Ou seja, eu preciso detalhar cada ação que vai ser necessária desenvolver para que eu consiga alcançar o objetivo geral que está declarado no meu projeto. Então, para isso, nós vamos falar um pouco dos objetivos específicos do projeto. Os objetivos específicos de um projeto, eles guardam uma relação direta com os objetivos, com o objetivo geral. Ele é uma consequência direta e exclusiva desse projeto que você está inscrevendo. Cada objetivo específico indica uma mudança desejada, uma mudança esperada e necessária para quê? Para se alcançar esse objetivo maior que foi declarado, o objetivo geral. Os objetivos específicos, eles precisam estar claramente explicitados, eles precisam ser coerentes entre si e coerentes e complementares entre si, e precisam estar diretamente relacionados ao objetivo geral, para que se cumpra o que está se buscando em termos de transformação social, né, com esse projeto. Não há necessidade de que sejam muitos, em média de 3 a 4, a depender, claro, de cada projeto. Então, concluindo, os objetivos específicos são um detalhamento do objetivo geral, e o conjunto deles nunca deve ultrapassar a proposta que está contida no objetivo geral. Eles devem estar alinhados com o objetivo geral e eles necessariamente devem contribuir para que o objetivo geral seja alcançado. Vamos ver alguns exemplos agora. Nós falamos que o objetivo geral é amplo de longo prazo. Por exemplo, promover hábitos de alimentação saudável junto aos educandos atendidos pelo projeto. Essa promoção de hábitos é um processo longo e demorado. Por essa razão, nós estamos entendendo que se trata do objetivo geral do projeto. Então, qual seria o objetivo específico que iria contribuir para se alcançar esse objetivo geral? Muito bem. Tem que lembrar aqui, destacar que o objetivo específico, ele é bem concreto, ele é bem objetivo, ele é bem viável. Então, um exemplo
para esse caso, desse objetivo geral descrito, seria diminuir o consumo, para um objetivo específico, diminuir o consumo de alimentos industrializados no horário de lanche das crianças. É uma ação que vai me possibilitar, é uma das ações que vai me possibilitar alcançar essa promoção de hábitos de alimentação saudável. Então, esse é um exemplo, e podem pensar em muitos outros. Então, o específico é palpável, concreto e viável. Tendo isso em mente, você conseguirá traduzir objetivamente que ações que vão te ajudar a alcançar o objetivo geral. Vamos falar um pouco das ações do projeto. As ações do projeto, elas contam, para quem não conhece aquilo que você está pretendendo fazer, como que o projeto vai ser desenvolvido. Quais são as atividades principais e essenciais para que os objetivos sejam alcançados. As ações são concretas e descrevem o que se faz no projeto com as pessoas que estão participando dele. É a implantação das atividades que vai gerar os resultados do projeto. Por isso, as atividades precisam estar diretamente relacionadas com os objetivos específicos. Elas têm que guardar coerência com o objetivo específico declarado, que, por sua vez, vai me possibilitar alcançar o objetivo geral do projeto. É possível que uma atividade contribua para mais de um objetivo específico. É uma situação bastante recorrente no desenvolvimento dos projetos. É importante que as atividades sejam planejadas e avaliadas continuamente pela equipe do projeto. Ao concluir o planejamento, você vai precisar conferir se essas atividades planejadas são suficientes para se alcançar os objetivos específicos. Se falta mais alguma para complementar, ou se os já pensados, já planejados, contribuem para o alcance dos objetivos específicos. Resumindo, nós podemos dizer que o objetivo geral é a mudança desejada a médio e longo prazo. Com base na questão social que está sendo trabalhada, é importante destacar que o que a organização vai fazer para enfrentar essa questão social. Dessa forma, o objetivo geral de um projeto é o motivador dos objetivos específicos e ações a serem planejadas. É o objetivo geral que impulsiona a definição dos objetivos específicos e das ações a serem planejadas. Os objetivos específicos, eles são dirigidos a cada parte que compõe a questão social que você está pretendendo atacar, resolver, solucionar, e que você pretende mudar. Os objetivos específicos são concretos e são viáveis. É importantíssimo que eles estejam alinhados com o objetivo geral, porque os objetivos específicos é que contribuem para o alcance do objetivo geral do projeto. As ações detalham, descrevem as atividades essenciais para que os objetivos específicos sejam alcançados. Então, há todo um encadeamento entre o que eu tenho definido como objetivo geral, os objetivos específicos que vão me permitir alcançá-lo e as ações que eu vou desenvolver para conseguir chegar aos resultados esperados. Então, os resultados esperados, o que são? As transformações concretas no contexto social que se pretende alcançar por meio da realização desse projeto. E esses resultados devem estar associados aos objetivos específicos e às suas atividades declaradas. Os indicadores são um outro elemento que contribuem e cumprem um papel importante. Os indicadores são medidas que são utilizadas para verificar, para indicar
se as transformações desejadas pelo projeto foram atingidas. Os indicadores podem ser numéricos, quantitativos, ou também qualitativos, que são não numéricos. Com você, Márcia. Então, falta dizer no projeto, né, no formulário, falta dizer como esse projeto vai ser, então, monitorado e avaliado. Então, ali vocês vão descrever a frequência com que os indicadores serão apurados, que instrumentos serão usados para isso e quem fará essas ações de monitoramento e avaliação. No formulário também tem algumas questões sobre a equipe de trabalho que participa do monitoramento e avaliação e também sobre o processo de divulgação deste projeto. Mas nós vamos destacar aqui um outro ponto muito importante, que é o compromisso com a comunidade. Quando você propõe um projeto que visa enfrentar uma situação que a comunidade está enfrentando, a sua organização está mobilizando sonhos, desejos e necessidades das pessoas, está se comprometendo com essas pessoas e precisa cumprir seu compromisso. Esse período de pandemia tem sido um período também de muita quebra de compromisso, né? E sofrem todos os lados. Então, o que a gente sempre está lembrando é, quando você se propuser a desenvolver um projeto, pensa que você está comprometendo vidas. Você não começa um projeto e daqui a 1 ano e meio fala, não gostei, não é isso que eu quero fazer, vou largar. A gente faz com compromisso. Aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos, eles estão contando com alguma coisa que você se comprometeu a fazer ali na localidade. Por isso, é importante garantir que o projeto se sustente, tanto nos aspectos materiais como técnicos, né? Então, precisa garantir os recursos financeiros, os recursos materiais pensando em recursos de espaço, de equipamento, condições de trabalho, tudo isso, e os recursos humanos, para que se realize tudo que foi prometido à comunidade. Isso é muito importante quando a gente está inscrevendo um projeto. Eu não escrevo um projeto porque um edital apareceu e talvez eu consiga alguma coisa. Eu escrevo um projeto porque eu tenho um compromisso com a comunidade onde eu atuo, né? E agora, para encerrar, nós vamos mostrar aqui para vocês também um modelo de cronograma e um modelo de orçamento do projeto, como este edital pede, não é qualquer modelo, já tem um padrão definido, né? Falando do cronograma. A função do cronograma é organizar. Então, organizar a disposição do tempo para cada ação que será desenvolvida. E quando você coloca isso numa planilha, você começa a enxergar onde tem algum gargalo, né? Tem excesso de ações previstas para aquele período, ou em outros espaços que estão com folga, né? Tem um vão ali, não, então eu vou refazer, vou repensar a distribuição das ações. O cronograma nos ajuda a enxergar isso. E também ele dá uma clareza sobre o encadeamento das ações. Vocês vão ver o modelo do nosso cronograma, ele começa no objetivo específico que motivou aquelas ações e as ações distribuídas no tempo. Então, há um encadeamento de ações para se alcançar aquele objetivo específico ali apontado. E aí o projeto vai ter um bom fluxo, né? Ele vai caminhar em direção aos resultados que se esperam. O cronograma também ajuda a identificar alguns desvios em relação ao planejado. Então, algumas ações que você pensava, seria bacana ter essa ação nesse projeto, mas ela está contribuindo para qual mesmo objetivo, e ela tá relacionada com qual outra ação, e ela pode ser nessa sequência, tinha que ser em outra. Então, essa visão do cronograma como uma ferramenta de trabalho que nos permite reprogramar a rota, né, com o processo de desenvolvimento do projeto. E, por outro lado, essa questão muito importante, né? A gente olhar o cronograma e não subestimar o tempo. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui em 1 mês, eu acho que eu consigo, será? Então, depois que o mapa do tempo está distribuído, a gente consegue olhar novamente e fazer melhor uma previsão em relação a imprevistos, enxergar a necessidade de flexibilizar alguma ação ou alguma etapa. E é sempre bom deixar uma margem de tempo para que as atividades se completem. Então, aqui um exemplo do cronograma que é usado neste edital.
aqui é um retrato de um pedaço de um cronograma, mas as informações básicas estão aqui. E naquele tutorial que a gente apresentou lá na primeira página, né, aquele endereço de internet que vocês já anotaram aí, vocês vão encontrar orientação sobre isso. Tem um vídeo específico sobre o preenchimento do cronograma e do orçamento. Tá? Então, aqui para vocês verem, como eu dizia, tem uma identificação da organização, o nome do projeto, e depois este mapa da mina aqui, para cada objetivo específico, as ações previstas e quando elas vão acontecer. Quando você vai preencher o cronograma, você vai ver no nosso modelo lá, no edital, que no alto de cada coluna, onde as ações acontecem, está escrito mês 1, mês 2, mês 3, e ali você vai substituir pelos nomes dos meses, como aqui, por exemplo, ficou setembro 22, outubro 22, novembro 22. Então, isso você vai preencher de acordo com a data de início do seu projeto, do mês de início e do mês final. Isso é muito importante também, porque depois, no futuro, a gente não consegue saber mais que mês estava previsto para iniciar, que mês estava previsto para encerrar o projeto. Bom. Importante isso aqui, Lia? Oi? R$5. Eu não sei o que é R$5, mas aqui nesse meu não tem de R$5. Vamos ver um outro orçamento agora, que não é de R$5. Olha o endereço, anota de novo. Se você não anotou, anota agora. institutoalcoa.sponsor.com. Lá tem todas as informações. Sobre o orçamento. Então, o orçamento é uma previsão, né, de receitas e de despesas para um determinado período. Ele deve funcionar como um espelho do cronograma. Então, você olha cada atividade que está descrita para acontecer lá no cronograma e pensa quanto vai custar realizar essa atividade. E daí, a partir daí, você começa a construir o seu orçamento. Tem que ter previsão de recursos para executar todas as atividades. E também não pode ter mais atividade do que recurso, né? Então, as atividades também, depois que você fez o cronograma, será que eu vou conseguir ter recurso próprio, né, da minha organização, ou mais aqueles que vêm dos meus parceiros, para executar isso? Vamos rever se cabem todas as atividades ou não no orçamento. O orçamento, ele tem que detalhar a natureza das despesas, que tipo de despesa, né? Por isso tem linhas no orçamento, uma linha para cada item de despesa, itens de natureza diferente, né? Quantidade daquele item, valor unitário, o orçamento vai mostrar também as fontes de recurso, quem é que vai pagar aquela linha de despesa, né? De onde virá o recurso e quanto que precisa ser mobilizado para isso. Então, essas informações vou mostrar já o modelo, você vai preenchendo e vai vendo a necessidade de completá-lo, né? Isso ajuda muito na gestão do projeto depois, você ter planejado, feito um bom orçamento. E também ajuda a depois também captar recursos, mobilizar recursos, porque você já sabe onde vai usá-lo e poderá dizer isso para seus parceiros, né, com segurança. Os recursos, então, voltando, Mônica já mencionou, nós vamos falar aqui de novo, e vocês espero que depois não tenham dúvidas. Recurso que a sua organização vai colocar no projeto, então, o dinheiro da sua organização que vai entrar no projeto é chamado contrapartida, é a contrapartida da organização. Agora, os valores de outros apoiadores externos, que não são a sua organização, esses são nós estamos chamando de parceiros. Então, os valores desses apoiadores são os recursos de parceiros. O que o edital exige é que pelo menos 10% do custo total do projeto venha de parceiros. O edital não exige contrapartida, não exige que a sua organização ponha dinheiro próprio no projeto, mas exige recursos de parceiros. Ah, mas a minha organização vai pagar uma parte das despesas. Ótimo, isso será tratado como contrapartida. E mesmo assim, além da sua contrapartida, deve ter pelo menos 10% do valor total do projeto apoiado por outros parceiros externos, por terceiros. Aqui um exemplo para vocês do modelo de orçamento que é adotado neste edital, também já vem vindo de editais anteriores. Tem uma primeira parte, como tinha no cronograma, que é a identificação, tem o nome da organização, o nome do projeto, o valor que está sendo solicitado, e depois vem esta planilha,
E aqui para vocês entenderem, vou passar rapidamente aqui, mas é importante. Eu sei que depois vocês vão telefonar perguntando mais algumas coisas, mas vamos lá. Item de despesa. Então, eu tenho o primeiro item de despesa nesse orçamento aqui, é uma mesa. É qualquer mesa? Não, é uma mesa com estrutura em aço, com tampo revestido, passa-fios. Por que eu estou detalhando esse item de despesa? Porque eu tenho que buscar duas cotações de preço, são duas. Né? O edital do Instituto Alcoa, no orçamento, pede duas cotações de preços de dois fornecedores diferentes para cada item. Então, a gente colocou uns nomes fictícios aqui de fornecedores, mas se imaginar que essa mesa é vendida em loja física. Então, eu peguei lá os valores, as cotações de preço. Não, eu peguei pela internet, em loja virtual, também é aceito. Então, eu peguei os preços nos sites dessas lojas. E posso e devo incluir o valor do frete nos dois fornecedores. Então, quantas mesas que eu preciso? Quantidade, nesse caso, para esse projeto, ele pede 3 mesas. Ele encontra valores diferentes nos dois fornecedores. O valor unitário, né, para cada mesa na loja Magazine Maria Eduarda é R$ 380. Portanto, 3 mesas e o sistema faz a conta automaticamente, tem fórmulas nas colunas, fórmulas ocultas. 3 mesas a 380 custam 1.140. Na concorrente, tudo para o lar, o total das 3 mesas saiu 1.245, já considerados os valores de frete. Então, depois vem uma coluna, qual é o fornecedor escolhido? E aí, o fornecedor escolhido, em geral, é o que tem o menor preço. Eventualmente, é o que tem menor prazo de entrega. Então, não há obrigatoriedade nisso, né? Outra coisa que a gente fala, fez uma cotação de preços, considere o preço cheio, não o preço hoje numa promoção, porque a promoção termina antes que termine a apuração desse edital em agosto e você tem o seu projeto aprovado. Então, considere o valor cheio. Enfim, esse aqui escolheu o Magazine Maria Eduarda e qual é o valor solicitado ao Instituto Alcoa, nesse caso das mesas? Ele está pedindo o valor total das 3 mesas, 1.140 ao Instituto Alcoa. É com a verba recebida do Instituto que ele vai comprar as 3 mesas. Já no item seguinte, por exemplo, um computador, e de novo, o computador vem com toda a descrição da configuração, porque senão você vai numa loja, pede um orçamento de computador, ele te dá de um tipo, de uma configuração, né, de uma geração, enfim, e vai em outra, te oferece outra, isso não é comparável. Então, para ser comparável, o mesmo item, com a mesma configuração, cotou preços em 2 lojas, e escolheu... São 2 computadores, escolheu comprar no site das lojas brasileiras.com.br e vai custar 4.300 no total dos 2 computadores. Só que ele está me dizendo que uma parte será paga com recurso recebido do Instituto Alcoa, 2.150, e outra parte vai ser paga com recurso recebido do parceiro, 2.150. Então, aqui ele já está mostrando que as fontes de recursos são duas, sendo essas 2 diferentes. Terceiro item do orçamento, material de construção. E lembra que a gente falou que os itens do orçamento, eles tratam da natureza do item de despesa. Então, material de construção, como material pedagógico, como material de confecção, essa é a natureza do item. Eu não preciso ter uma linha para parafuso, uma linha para serrote, uma linha para tijolo. Não. Material de construção, e aí eu tenho que usar uma aba a mais na planilha de orçamento para detalhar tudo isso, mas eu trago aqui para o orçamento só uma linha de material de construção, com frete e com a memória de cálculo garantida em outra aba da planilha. Nos 2 fornecedores, eu escolhi o depósito do João, e eu vou pagar uma parte do custo de 13.450, R$10.000 com recebido do Instituto Alcoa, nesse projeto, e a própria organização vai colocar uma contrapartida de 3.450. Então, só para vocês terem uma primeira visão, tem um dos vídeos tutoriais, lá naquela página inicial que a gente mostrou, que vai passo a passo para o preenchimento de um orçamento. Nesta página aí vocês encontram todas espero que todas as respostas que estiverem procurando. Bom, e agora? Terminou de preencher o formulário? Preencheu o orçamento? Preencheu o cronograma? Agora, o que você vai fazer?
peça para alguém que não conhece o seu trabalho, não conhece seus outros projetos, que leia as suas respostas no formulário. Por quê? Você vai ver que você pode entrar naquela página inicial e encontrar lá um formulário para impressão. Antes de entrar no sistema, você pode imprimir e discutir com a sua equipe, né? Redigir as respostas num Word e depois recortar suas respostas na hora que for para o sistema e colar em cada item do formulário. Então, quando você tiver com as respostas prontas, peça para alguém que não conhece, eu costumo dizer, peça assim para o seu cunhado, para a sua sogra, para alguém que não conhece os detalhes do seu trabalho, dos seus projetos, que leia e que indique os pontos que precisam ficar mais claros ou mais detalhados, porque você sabe o que você quer dizer, mas quem vai ler, que não conhece o projeto, precisa conhecer também o que você vai, qual é a sua intenção, o que você quer fazer. Então, um olhar externo pode trazer contribuições muito valiosas. Não importa a prática, a experiência, a competência da outra pessoa que vai ler. Importa as contribuições que ela trará, as dúvidas que trará na leitura, que são valiosas para você rever o texto antes de colocar no sistema, né? Enfim, consulta novamente, está tudo escrito? Volta no edital, consulta o edital novamente, olha lá o item 4 do edital, critérios de participação. Agora que eu estou com tudo pensado, elaborado, escrito, meu projeto atende aos critérios de participação, a minha organização atende aos critérios de participação, o meu projeto, olhando no item 7 do edital, atende os critérios de análise, tudo que vão querer analisar no meu projeto está escrito aqui? Então, faça essa revisão, faça uma checagem no formulário e, tendo em mente essa pergunta, a pessoa que fará a avaliação conseguirá identificar neste texto as informações que atendem aos critérios de participação e de análise? Então, essa é a intenção dessa última revisão que a gente espera que você faça. E dizendo que vocês podem contar conosco, aqui tem o nosso número de telefone, ligações gratuitas, dias úteis, das 9 às 17 horas, 0800 722 0715. E a gente também responde por e-mail, por esse e-mail, avaliação@ficas.org.br. Então, como a Mônica disse, esse workshop está sendo gravado e depois o material pode ser repassado para vocês também. Essa apresentação pode ser repassada, o texto da apresentação também. Bom, muito obrigada. Agora estamos para responder perguntas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cirlei e eu entrei um pouco atrasada porque eu entrei em outro link, aí demorou para entrar, sabe, nos 30 minutos anteriores. Então, eu não sei porque deu problema, né, passar um link diferente. Aí, se teve alguma, logo no início, alguma coisa que eu perdi, assim, que depois eu posso ver também, né? Certo? Mas eu gostaria de saber, porque eu estou com 2 projetos para serem, né, colocados aí, só que eu gostaria de saber mesmo, por exemplo, é um projeto no festival literário, certo? E, no entanto, eu tenho um CNPJ de mais de 2 anos, que é do turismo, sabe? E não é uma instituição social, porque é um festival, tem a ver com turismo, tem a ver com turismo, tem com a cidade, que nós almejamos buscar para a cidade toda o título de cidade criativa no campo de literatura para 2023. E nós temos uma associação que é chamada Associação Literária, que já funciona há uns 3 anos, porém nós não temos elas organizadas como instituição, como CNPJ. Então, eu não posso colocar esse projeto nessa posto literário, nem um dos dois, porque nós não organizamos como instituição, nós ficamos só montamos a organização online,
Fizemos tudo online nesses 2 anos, com reuniões, mas não formamos a organização. Mas, então, a minha questão é essa. Por exemplo, eu preciso fazer esse festival para fazer parte, para podermos conseguir esse título de cidade literária pela Unesco em 2023. Nós precisamos ganhar esse título. Mas esse festival, eu gostaria de saber se poderia ser por esse CNPJ, que é um CNPJ particular, como ele é de turismo e eventos, ele poderia ser feito por isso, em vez de ser por uma instituição. É muito importante para agregar para a cidade, agregar para esse projeto que buscamos o título de cidade literária, né, no campo da literatura em 2023, pela Unesco. Então, é uma dúvida assim, que eu gostaria de saber se realmente tem que ser uma instituição, porque eu tenho 2 projetos, na verdade. O outro é um projeto educacional, que eu tenho 3 livros que serão na questão de educação ambiental, onde vai ter umas rodas literárias nas escolas. Tudo que tem a ver com literatura. Mas esse eu posso... de repente, eu posso conseguir uma organização para poder colocá-lo, né? É diferente do festival, que é um evento para a cidade. Cirlei, aqui é a Mônica. Respondendo a sua dúvida, a gente já teve acesso com relação a ao festival, né, Postos Literária, nos foi apresentado pela GSC, e inclusive a gente já explicou, né, para o pessoal da GSC que ele não se enquadra, na verdade, nas linhas de atuação para projetos apoiados pelo Instituto Alcoa, porque ele não, apesar dele ter, né, essa questão literária, ele não trabalha diretamente com os estudantes. Nós passamos no início, como você, né, perdeu o comecinho, no edital nós temos todas as linhas de atuação que definem, né, os projetos que podem ser submetidos. Então, a gente já teve uma conversa no passado, esse projeto, ele acaba não sendo elegível, porque ele não se enquadra em nenhuma das linhas de atuação que nós temos de educação. Com relação ao outro projeto, e aí acho que é importante que fique claro, assim, uma organização, ela não pode emprestar o seu CNPJ somente para submeter o projeto. Então, quem apresenta o projeto é quem vai efetivamente realizá-lo. Então, uma organização, ela não pode só emprestar lá o seu CNPJ, os seus dados bancários, para que outra execute de fato o projeto. Tá? Então, a minha orientação é que, e eu tinha comentado no início também, cada organização ela só pode submeter um projeto no edital, porque é a organização quem define qual é o projeto mais prioritário para ela. Né? Não somos nós que definimos qual é o projeto que vai ser prioritário para aquela organização. Então, essas são as regras para o edital, tá bom? Ah, sim, entendi. Então, do festival, realmente não entraria, Não mesmo é. que seja, Não. que seja para crianças, né? Porque é um festival, certo? Não. Entendi. Agora, o outro que eu te falo, o outro tem a ver, é um projeto assim, que tem a ver com educação ambiental, e eu sou uma das fundadoras da Planeta Solidário, que é uma organização, certo? É uma organização que poderia fazer parte, entendeu? O projeto em si. Aí eu creio eu recomendo que você veja, de fato, assim, quais são as linhas de atuação que estão lá, para ver em qual dessas categorias o projeto vai se enquadrar. Tá joia. É parte da educação mesmo, para crianças mesmo, sabe? Crianças de ensino, né, fundamental, tá bom? Tá ótimo. Então é isso. Obrigada pelas informações. Por nada. A gente está aqui nos últimos momentos, eu vou compartilhar a lista de documentos que são solicitados, porque até tinha surgido uma dúvida aqui com relação ao envio dos orçamentos, né? Se, junto com o formulário de orçamento, deveria submeter também as cotações. A gente já responde que sim, é preciso enviar essas 2 cotações para cada item que é informado lá no orçamento. E aí eu vou mostrar quais são os outros, os demais documentos que são solicitados. Quando eu mostro a lista, parece que, assim, é muita coisa. De fato é. Eu vou concordar que sim. Mas são documentos que dão ao Instituto Alcoa
com conforto, né, para fazer o aporte financeiro para a organização e também para a própria organização, né, que são todos documentos que falam da sua existência, né, que registram a existência da organização. Então, aqui eu estou falando para as organizações da sociedade civil, cooperativas, a gente tem, para órgãos do poder público, a gente tem outros documentos que são alguns específicos, mas que não se encaixam aqui, mas eu vou falar depois. Então, para as organizações de uma forma geral, a cópia do estatuto, que está em vigor, ou no caso de cooperativas, por exemplo, o registro da junta. Então, são, né, um documento equivalente que esteja registrado em cartório. A cópia da ata de eleição da diretoria e dos conselhos que estão em exercício, ou também um documento equivalente, sempre registrado em cartório. A cópia do cartão CNPJ, que é aquela consulta, né, que a gente faz no site da Receita Federal. Essa consulta precisa ser feita em 2022, então quando vocês forem mandar o cartão, ele tem que estar, a consulta tem que ter sido feita neste ano. A certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, essa certidão é emitida gratuitamente, aqui está o site. Lá na página que a Márcia indicou, no site que a gente colocou aqui, a Cris colocou no chat, tem essa relação de documentos e todos esses links, tá, para vocês acessarem. O formulário de cronograma, que a Márcia, né, já apresentou, o modelinho, e também o orçamento. Então, os modelos estão disponíveis, sempre onde tem aqui o azulzinho, ele tem o link para o formulário, para o modelinho. Aqui no caso do orçamento, complementando, né, algumas organizações apresentam uma taxa de administração para a execução do projeto. Essa linha, caso ela exista, ela não pode ser superior a 10% do valor que está sendo solicitado ao Instituto Alcoa. E o que entra nessas despesas administrativas, né? Então, são despesas que são necessárias à existência da organização, mas que não necessariamente estão relacionadas à execução do projeto. Então, são despesas como, perdão, energia, internet, água e outras que a gente, perdão, dei uma engasgada aqui. São taxas que precisam ser pagas para a existência da organização. As duas cotações, né, de preço, detalhada para cada item que foi solicitado para o projeto. Se forem preços obtidos em sites, tem um modelinho também que a gente coloca para vocês tirarem o print, né, e colocar no sistema para a gente. As declarações de parceria, então, naquelas parcerias que eu comentei, que a Márcia reforçou, esse agente terceiro, né, essa empresa, o parceiro, emite uma declaração e assina dizendo que está sendo parceiro no projeto e com o que ele está contribuindo. A gente tem um outro modelinho, uma declaração de recebimento de recursos, é um modelo também da Receita Federal, é um documento em Word, e a gente pede muita atenção aqui nesse documento, porque ele acaba vindo muitas vezes com um erro. Ele tem que ser assinado pelo representante legal da organização e pelo responsável pela utilização dos recursos. Aqui, nesse caso, são as pessoas que estão eleitas na ata de eleição da diretoria, que têm poderes para assinar nesses campos. Então, em geral, o representante legal da organização, o diretor-presidente, ou título semelhante, e o responsável pela aplicação dos recursos, às vezes vem a assinatura, por exemplo, da pessoa que é responsável pelo projeto, quando, na verdade, pelo estatuto, o estatuto define que somente o diretor tesoureiro é que tem responsabilidade para fazer a movimentação da conta corrente da organização. Então, em geral, é o diretor tesoureiro que assina, em conjunto com o representante legal da organização, essa declaração. 5 fotos, né, que retratem as atividades do projeto e onde essas atividades acontecem, porque é uma forma de vocês nos mostrarem como é a organização, onde o projeto caso ele já aconteça, né, ou caso ele ainda não aconteça, onde ele vai acontecer. Então, a organização, ela pretende, né, instalar uma sala de multimídia, né, com computadores, mesas. Então, ela vai mandar uma foto da sala para nos mostrar, né, que a sala tem a capacidade para receber esse laboratório.
e um vídeo curto de apresentação do projeto, duração máxima de 3 minutos. A gente criou um roteirinho bem simples, que o representante da organização, o responsável pelo projeto, vai resumidamente apresentar para a gente. Então, tudo que ele colocou lá, né, como resumo do projeto, os objetivos, as ações, os resultados que são esperados, a gente colocou aqui nesse roteiro para que vocês possam nos apresentar, porque essa é a ideia, né, que quando as pessoas tiverem acesso ao projeto, puderem avaliá-lo, elas consigam entender para além daquilo que está no formulário. E caso o projeto tenha nas suas ações construção, ampliação ou reforma de bens imóveis. Então, o que a organização precisa submeter também? O comprovante de que a organização é proprietária, né, do terreno, do imóvel, então não são aceitos termos de comodato, cessão ou termos equivalentes, ou seja, se a organização ela não for proprietária daquele imóvel, essas benfeitorias não podem ser apoiadas pelo Instituto. E o recurso não pode ser utilizado para aquisição de um novo imóvel. E também um modelinho que a gente tem, que a gente chama de checklist de saúde, segurança e meio ambiente. É um documento orientador para que o responsável pela obra, seja engenheiro ou arquiteto, se atente a detalhes, né, que estão relacionados a esses temas. E aí esse formulário ele precisa ser preenchido e assinado por esse engenheiro ou o arquiteto responsável pela obra e pelo representante da organização. Tá? Caso quem esteja submetendo seja um órgão do governo, como a gente já teve casos, por exemplo, de uma secretaria, especificamente Secretaria de Educação de um outro município, então precisa serem, como não tem o município, né, não tem o órgão governamental, não tem estatuto, então vai nos mandar a cópia da lei orgânica do município e ao invés da ata de eleição da diretoria e do conselho, um documento comprovando que a pessoa que representa aquele órgão público tem poderes para exercer aquele cargo. Então, por exemplo, uma cópia do diário oficial que nomeia a pessoa para aquele cargo. Uma documentação adicional, caso a organização tenha, né, ela pode também nos enviar, que são os comprovantes de isenção ou de imunidade tributária, tanto para tributos federais, estaduais ou municipais, e um imposto, que a sigla é ITCMD, esse imposto se chama Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações. Então, algumas organizações, elas têm a isenção ou a imunidade a esse imposto, então a gente solicita que nos envie a cópia. Cadastro de contribuinte municipal, inscrição no Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social e comprovante de convênio com outras instituições públicas ou privadas. Mas esses são adicionais, né? Então, caso a organização não tenha, não tem problema. E aí, voltando lá naquelas principais etapas que eu comentei, né, no começo, os projetos eles são priorizados pelos conselhos consultivos. Aqueles que receberem a maior pontuação e conforme a verba disponível da localidade para o ano, a gente vai entrar em contato informando que o projeto segue no processo e aí a organização vai mandar a lista de representantes, que são aquelas pessoas que estão nomeadas na ata de eleição, e se o projeto contemplar construção, ampliação e reforma, aí a organização vai emitir a anotação ou registro de responsabilidade técnica. Essa anotação ou registro, na verdade, ela é emitida pelo engenheiro ou arquiteto responsável pela obra. Aí a organização vai pagar a taxa equivalente e vai mandar a cópia para a gente. E também para os projetos que seguem a cópia da certidão negativa ou com efeitos de negativa do fundo de garantia. Então, esses documentos precisam ser submetidos junto com o projeto. A gente já está passando aqui um pouquinho do tempo, então vou me agilizar. Então, a gente tem essa relação disponível lá no site. Ficamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês também. Eu só queria trazer uma informação aqui com relação ao sistema, né? A Márcia reforçou bastante, o site, tudo. Toda a comunicação com as organizações, né, quando a gente vai pedir um documento adicional, vai pedir mais informações sobre o projeto, toda a comunicação é feita por esse sistema. Então, vocês vão receber e-mails solicitando que enviem os documentos ou informações adicionais. E aí, para que não tenha problema para acessar, né, o sistema,
eu quero reforçar que quem for cadastrar o projeto, tem lá o campo do responsável pela organização e o responsável pelo projeto. O e-mail que vai ser o nosso contato principal, que vai receber todas essas notificações do sistema, vai ser o e-mail de quem estiver lá como responsável pelo projeto. Então, sempre que a pessoa for acessar o sistema, ela vai acessar, né, com a conta que foi criada para o e-mail da pessoa responsável pelo projeto. É só para não ter esse problema no recebimento e envio das informações. Então, quando vocês forem, caso você ainda não tenha o registro, vai entrar aqui no sistema e vai pedir para registrar e vai criar uma nova conta. Caso você já tenha uma conta que tenha sido criada em edições anteriores, você vai entrar aqui, acessar com o seu e-mail e a sua senha. E aí toda essa comunicação que a gente faz é feita pelo sistema, tá? Eu não sei se surgiram dúvidas aqui no chat enquanto eu estava apresentando. Acho que não, né? Só uma sobre o apoio a iniciativas do ensino da educação infantil ou do fundamental, eu já respondi aqui que nesse edital a gente está tratando só em educação no âmbito da educação fundamental. Tem uma mão levantada aqui, Vileide. Vileide. Oi. Oi, Elia. A Vileide levantou a mão, aí ela vai fazer a dúvida e a gente já passa para você. Esse microfone está desligado, Vileide, a gente não está ouvindo. Desculpa. Eu estava aqui verificando dentro da apresentação de vocês, né? No nosso caso, nós trabalhamos com idoso, né? Nós trabalhamos num centro-dia para idosos. E aí, numa das dúvidas aqui da equipe técnica, é que se esse edital está voltado só para a educação, ou a gente pode, essa questão social, eu posso mesclar o idoso dentro da educação. Eu posso fazer isso? Eu não sei como seria essa mescla, mas o importante é que os resultados a serem apresentados, eles precisam ser para a educação. Então, são resultados que possam ser mensurados na melhoria da educação para os estudantes ou para gestores educacionais, para profissionais da educação. Então, no meu caso, Mônica, do idoso, eu acho que o meu público não se enquadra dentro. Não se enquadra, infelizmente não. Eu pensei que em dado momento, por exemplo, eu tenho aqui um laboratório de informática, certo? E aí, então, eu precisava equipar esse laboratório de informática, porque nós temos uma parceria com o IEF, com os alunos lá que estão retomando as aulas, para que eles venham aqui, né, como uma forma até de estágio para eles lá, na colaboração com o IEF, e capacitando os nossos idosos na área de tecnologia da questão da informática, da informação. Eu talvez pensei que a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, mas você acha que não dá certo? O IF são estudantes do ensino superior? Não, ensino médio. Ensino médio, então, não se encaixa. Teria que ser ensino superior, então. Ensino fundamental. Fundamental. Então tá jóia. Certinho, muito obrigada, viu? Imagina. Elia, vou tirar uma dúvida. Oi, boa tarde. Boa tarde. Naquele campo onde tem o e-mail de quem já fez um cadastro anterior, pode ser que eu, ao acessar, eu não vá saber mais a senha, né? Como fazer uma nova senha, como resgatar essa senha para fazer essa nova inclusão. Inscrição. Lá tem, aqui na página, deixa eu mostrar rapidinho, se você esqueceu, ele tem o link, que aí ele vai te ajudar a recuperar a senha. Tá aqui, ó. Então, você vai entrar aqui como acessar, e aí vai colocar o e-mail que você cadastrou e esqueceu sua senha. Aí ele vai te dar as orientações para você criar uma nova senha. Ok, obrigada. Por nada. A Cris pediu para o pessoal colocar aqui no chat, né, o nome e
e também a organização que está representando, a gente vai compartilhar esses materiais com vocês, né, as 2 apresentações, e aí também, né, fica o convite para vocês já visitarem lá a página do sistema ou a página do Instituto Alcoa para olhar os materiais, assistir aos vídeos, né, para tirar todas as dúvidas, e por favor, não deixem para a última semana para escrever o projeto. Vai ser semana véspera de Páscoa, então não deixem, por favor, porque aí chega no último dia, fica congestionado, tem problema para acessar, ou então cai a internet, enfim, então, por favor, não deixem para o último dia, tá? E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, né, Cris? Sim, por aqui nenhuma dúvida, Moni. Gente, eu coloquei uma dúvida, eu coloquei uma questão no chat com relação à continuidade do projeto. Tem que ter uma garantia de continuidade do projeto após o término do apoio do Instituto Alcoa? A expectativa é que sim, né, que tenha, vocês já vislumbrem como o projeto ele vai continuar, né, com o final do apoio do Instituto Alcoa. Mas ele não é desclassificatório, né? Caso não tenha, ele não vai desclassificar de imediato o projeto, ele vai entrar lá vai ser feita a avaliação e aí a gente e o projeto vai ser pontuado, mas ele não desclassifica. Obrigada. Beatriz? Levantou a mão? Beatriz, se estiver falando, está com o microfone desligado, a gente não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou representando a Superintendência Regional de Ensino e eu fiquei com uma dúvida. Vocês vão encaminhar esse material que foi disponibilizado para que eu envie para as escolas. E pelo que eu entendi, pelo que foi dito, são para as escolas de Andradas, Caldas e Poços de Caldas. E do ensino fundamental, é isso? Isso mesmo, Beatriz. Só do ensino fundamental? Do ensino fundamental, sim. E aí é importante lembrar, né, Mônica, que quando o projeto vem de uma escola, ele vem sob a responsabilidade da APM, ou do Conselho Escolar, ou da Caixa Escolar. Então, ele vem da pessoa jurídica que representa a escola. Isso. Aqui no caso, nós temos o colegiado escolar, que junto com a direção da escola, né, ele é um órgão gestor, é o colegiado. Mas ele tem uma identidade jurídica independente, tem estatuto, CNPJ? Tem a caixa escolar, né, da escola. Isso. Tem uma então, caixa escolar. Então, o projeto vai ser apresentado pelo Caixa Escolar. Tem a Caixa Escolar. Isso. E aí, em caso de dúvidas, eles podem entrar em contato com vocês através desse e-mail que vocês colocaram, do SIGA. Ricas. Isso. O e-mail e o 0800. Certo. Tá, muito obrigada. Por nada. Então, se você ainda não colocou, Beatriz, coloca o seu contato e o e-mail no chat, por favor, para a gente poder mandar esse material, tá? Vamos aqui. Não temos mais dúvidas, então a gente conclui por aqui. Então, em nome do Instituto, agradeço a participação de vocês. O primeiro workshop que a gente está fazendo para os 3 territórios. Então, espero receber muito em breve aí os projetos de Poços de Caldas e região. Tá bom? Espero poder encontrar em breve, para poder dar um abraço, finalmente. Obrigada.
Obrigada, Muito obrigada, Mônica. gente. Uma boa semana. Obrigada, Márcia. Nazira, até mais. Um Até abraço. mais. Tchau, gente. Tchau. Bora. Obrigada. Até mais.